Hello guys! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu reuni vários errinhos de maquiagem que a gente comete no dia a dia sem perceber que acaba estragando a nossa maquiagem ou acaba deixando com um ar menos profissional, vamos dizer assim. Que você olha, você já fala assim, tem alguma coisa errada. E às vezes são erros que passam despercebidos pela gente, são erros que a gente comete por não saber mesmo, porque ninguém ensinou, então a gente faz do jeito que a gente sabe, do jeito que a gente quiser. E eu vejo até blogueiras com um número considerável de seguidores fazendo algumas coisas erradas, assim, vamos se dizer, na hora da maquiagem. Mas hoje eu resolvi trazer esse vídeo que é pra você não errar nunca mais essas coisas na sua maquiagem. São coisas, assim, muito simples e que vai fazer toda a diferença na sua maquiagem. Então assista esse vídeo e não erre nunca mais, por favor. Então, se já gosta da ideia do vídeo, já deixa o seu joinha, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e bora começar. Passei o hidratante aqui e vamos começar pela sobrancelha. Eu tenho esse quartetinho de sombras aqui, que ele tem essa corzinha mais clara, depois vem uma cor média e depois vem a cor bem escura. Como é nítido, eu uso essa aqui, a média. Essa aqui é pra gente que é mais loirinha, ou mesmo que não seja loira, mas que seja mais branquinha, então a gente acaba usando esse tomzinho aqui. Só que tem gente que deixa a sobrancelha muito escura, acaba achando que esse é o tom ideal por ter o cabelo pretinho ou alguma coisa do tipo. E não, gente, a gente não pode fazer a sobrancelha com uma sombra tão escura quanto essa. Esse aqui é praticamente um preto. Só que eu acho que é um dos erros mais cometidos, essa questão da sobrancelha muito escura, muito marcada. Então, eu resolvi fazer para vocês verem bem a diferença. Um lado do jeito certo e o outro lado usando os erros. Então, a gente vai conseguir comparar certinho aí cada lado. Então, de um lado, desse lado eu vou fazer o lado certo e desse lado o errado. Então, desse lado eu vou usar o que eu uso sempre, que é essa cor aqui. E desse lado errado eu vou fazer corrigir a sobrancelha com este daqui, pra vocês conseguirem ver a diferença. Vocês já conseguem perceber a diferença, né? Teoricamente, essa é a cor mais parecida com a minha sobrancelha. Só que não, gente. Pra ficar mais natural, você não pode passar essa cor aqui muito escura, entenderam? Vou contornar as duas agora do mesmo jeito, pra vocês verem aí bem nítida a diferença. Pronto, aí vocês conseguem ver bem a diferença, né? E outro erro comum é a pessoa fazer isso aqui, ó. Acredito que a pessoa faça isso na intenção de deixar a sobrancelha o mais perfeitinho possível. Só que acaba perdendo a naturalidade, né? Vamos agora para a aplicação da base. Eu vou usar essa base aqui que já tem um tempinho que eu não uso ela. E antes de espalhar essa base, um outro erro bem comum que as pessoas fazem é não corrigir a olheira antes. Desse lado aqui eu vou passar um pouquinho desse corretivo mais escuro, pra já me dar uma camadinha, porque eu tenho a olheira um pouquinho escura. Vou dar batidinhas pra espalhar. E já já a gente fala mais sobre isso. Agora vem a diferença, esponjinha molhada e esponjinha seca. Olha como é que ela tá dura. Tem esponjinha que mesmo seca, ela consegue dar um acabamento legal. Só que ela fica muito mais macia quando tá molhada. Então, o desempenho dela na sua pele é muito melhor. É muito mais rápido para você passar essa base. E aí, de forma bem rápida, você consegue espalhar a sua base. Já com a esponjinha seca, ó, funciona. Não vou dizer pra vocês que não funciona. Funcionar, funciona. Só que demora muito mais. E o acabamento não fica tão bonito quanto o outro. Mas funciona. Se você tiver com preguiça de levantar pra ir molhar a sua esponjinha, funciona. Só que você vai levar um tempo maior aí espalhando essa base. Outra questão que as pessoas fazem é, ó, espalhar a base empurrando. Segue a mesma linha de raciocínio do que eu tava falando. Funcionar? Funciona. Mas se você não tiver com nada por baixo. Por exemplo, aqui eu tô só com hidratante. Eu não passei primer hoje. Mas se você fizer uma preparação de pele top pra maquiagem durar bastante, você vai desfazer todo o seu trabalho. Porque fazendo isso aqui, ó,
Você tira o que você colocou por baixo. Você tá desfazendo a camada que você colocou por baixo. Você vai fazer uma mistureba e vai começar a manchar a sua base. E aí, agora na hora de iluminar, a pessoa vem o quê? Com um corretivo super claro, sem ter corrigido a olheira. Desse lado tá corrigida, desse não. Então, eu vou pegar aqui esse corretivo que já tá no fim da vida. Ó, passar aqui. E passar aqui pra fazer a iluminação. Conseguem perceber a diferença da olheira? Porque se você ilumina sem corrigir, a sua olheira ela volta. Volta não, porque ela nem foi. Você vai ressaltar a sua olheira se você não corrigir ela antes. Eu errava isso muito no começo. Eu passava o corretivo e falava, mas por que minha olheira tá assim? O que é que tá acontecendo? Ficava ridícula. Mas porque eu não corrigi antes de iluminar. Então não cometa mais esse erro, gente. Se você tem olheira, corrija antes, passa um corretivo do tom da sua pele, deixa ela bem cobertinha, depois você ilumina. E a gente sabe que contorno é algo bem particular, depende muito do formato do rosto. Mas eu vejo algumas pessoas fazendo isso aqui, ó. Tipo, o ossinho tá aqui, eu vejo o pessoal passando o corretivo aqui. Sendo que o certo é passar em cima do ossinho e não embaixo, gente. Vou esfumar aqui para mostrar para vocês o resultado. Vou vir até com contorno em pó agora, para reforçar. Consegue ver a diferença? Se fizer desse jeito, seu rosto vai ficar muito caído, vai ficar muito para baixo. Você vai acabar dando um formato para ele que ele não tem, entendeu? Eu nem ia falar sobre isso, mas eu acho válido falar também, é a questão do blush. O blush a gente passa aqui e o restante a gente puxa um pouquinho pra cima do contorno também, pra mesclar. E não só aqui na bochecha. Ó, dá pra ver que quando a gente joga ele pra trás, pra cima do contorno, ele junta, ele mescla, fica algo mais natural. Agora, na hora do iluminador, assim, é uma questão meio particular também, mas eu já vi profissionais falando que não existe isso de passar o iluminador no seu nariz completo. Tipo assim, a gente faz aquele pontinho aqui e aqui, que é pra ajudar a dar uma levantada. Gente, minhas tias estão aqui, elas estão conversando meio alto. Mas tudo bem, relevem, né? E se você faz essa iluminação aqui completa, não faz sentido. Não faz muito sentido você passar iluminador no centro do seu nariz inteiro. Quanto a pó, eu acho que eu não tenho nenhuma observação, nada a fazer assim, que seja um erro muito nítido. Então, vou passar o pó normalmente aqui e volto pra gente ir pros olhos. Meus pincéis estão sujos, então vocês relevem aí, porque eu esqueci de lavar pra poder gravar este vídeo. Mas ok, vamos começar. Esse é um erro bem comum e que te impede de deixar o seu olho com um ar mais profissional, mais esfumado. Talvez você ache que você não sabe esfumar, que você não sabe se maquiar, não sei o quê. E às vezes você tá só usando o pincel errado. Esse é o pincel ideal pra gente fazer um esfumado. Esse aqui é o A27 da Macrylan. Pode ser menor que esse, ó. Ele é bem molinho e abertinho, com formato arredondado aqui em cima. Olha a diferença. Esse aqui também tem formato arredondado, só que ele é mais assim, tá vendo? Ó. Esse é mais abertinho, esse é mais assim. E na hora de coisar assim, você vê que ele, ó, ele amolece. Esse aqui, ele não amolece tanto. Ele já bate com firmeza, tá vendo? Porque esse aqui é um pincel de precisão. Ele não abre como esse, tá vendo? Ó, você bota aqui, ele abre, ele desliza. E esse aqui não. Ele não vai fazer o mesmo movimento. Se fizer, tá vendo? Ele vai vir pra essa parte aqui. Ele não abre as cerdas do meio. Ele, se você dobrar, ele vai dobrar mesmo. Ele não vai abrir como esse, tá vendo? Ó. Vou pegar uma sombra qualquer aqui, não vamos fazer olho trabalhado nem nada, que é só pra fazer uma explicação pra vocês. E aí você pega a sombra e faz os movimentos. Ou você pode começar já esfumando movimentos circulares, ou você pode depositar e depois esfumar em movimentos circulares e vai e vem. E aí se você vem com esse pincel duro, ok, você pega aqui a sombra. Aí você vai colocar aqui, ó, vai tentar fazer as mesmas coisas, só que você não vai conseguir esfumar. Tá vendo que nem pra cima ele vai, ele fica contido, essa sombra, porque ele é um pincel de precisão.
Aí você começa a fazer de vai e vem, bolinha. E essa sombra, ela não sobe. Ela fica aqui, dura e concentrada. Tem a questão dos movimentos também, ó. Você vai normalmente fazendo movimentos de bolinha, indo e voltando. Tem gente que só faz isso aqui, ó. E depois reclama que a sombra não tá esfumada. Se você fizer só isso aqui, não vai dar certo, né? Ah, mas eu tô fazendo vai e vem. Mas não é com o pincel certo, não é da forma certa. Aí você vai, seu vai e vem, e a sombra fica marcada. Agora, o último detalhe que eu vejo algumas pessoas errando é a questão da sombra na pálpebra móvel. Sombra brilhosa. Vou pegar qualquer uma aqui e vou aplicar da forma certa. Normalmente eu pego com esse dedo aqui do meio, que ele me dá mais precisão pra fazer isso. Ó, batidinha, e aí você joga um pouquinho essa sombra pro comecinho do côncavo aqui, tá vendo? Não deixa só a sombra na pálpebra móvel em si. Coloca mais um pouquinho pra cima, só um pouquinho, não muito. E o que eu vejo a maioria das pessoas fazer é só passar... Opa, peguei a sombra errada, meu Deus. Só passar aqui, ó, na pálpebra móvel, sem subir nem um pouquinho. Só na pálpebra móvel mesmo. Já não sei mais que sombra foi que eu usei aqui, gente. Misericórdia. Tô com a cabeça ruim. Olha a diferença. E vocês viram que lá eu não precisei nem esfumar com o pincel. Só com o dedo eu consegui fazer esse degradê. Então lembra sempre desse truquinho de colocar a sombra cintilante um pouquinho mais pra cima. Vou passar a máscara de cílios, fazer a parte de baixo do olho aqui, porque eu acho que não tem nenhuma observação, e já volto. Pronto, gente, finalizei aqui a maquiagem e eu espero que eu tenha conseguido passar de forma clara pra vocês esses errinhos que a gente comete assim, que eu já cometi muito. Hoje em dia eu não cometo mais porque eu já precisei levar na cara. Mas se você tá assistindo esse vídeo, você tem a oportunidade de não errar mais e fazer tudo certinho pra sua maquiagem ficar cada dia mais bonita, cada dia melhor. Então eu espero que você coloque essas dicas em prática e arrase aí na sua make, certo? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!